Em 16 de junho de 2020, o usuário Noron postou no subreddit da Argentina com o título "Urgentemente, eu preciso de ajuda, por favor. Somos da zona oeste de Buenos Aires Casteller, bairro San Juan." Uma imagem de uma mulher chamada Emma Rosário Koch foi anexada com mais informações adicionadas pelo autor original em uma resposta. "Estou usando o Google Tradutor para tudo isso, então tenha isso em mente." Segundo o autor, ela saiu para comprar e não retornou. Ela estava vestida conforme a foto, carregando uma carteira com seus documentos. Eles também informam que ela está desaparecida desde 12 de junho. As pessoas sugeriram que o cartaz deveria pedir à loja filmagens de circuito fechado de televisão ou à polícia para rastrear a localização do telefone. Em uma atualização, eles esclarecem que a pessoa desaparecida é a mãe deles e que acessaram as contas de mídia social dela e estão trabalhando com a polícia. Eles conseguiram fazer com que muitas pessoas testemunhassem. Câmeras de segurança em hospitais próximos foram verificadas, mas não havia notícias da mãe desaparecida. O cartaz esclareceu que continuariam nos atualizando diariamente sobre os acontecimentos. Na maioria dos casos, se uma pessoa está desaparecida por alguns dias, provavelmente já é tarde demais. Também não está claro se o autor original sequer chamou a polícia quando ela desapareceu. De qualquer forma, no dia 21 de junho, a mãe foi encontrada, mas alguém havia tirado a vida dela. Esse alguém era o próprio filho dela. E o autor da postagem inicial no Reddit é a própria conta dele. Segundo o Infobay, a mãe morava com 3 filhos. Daniel Angel Alejandro Koch, o filho mais novo, depois da polícia que sua mãe discutiu com um homem, que foi ouvido fazendo ameaças. Ignorando o conflito, ele voltou ao computador para jogar. A polícia estava cética. Encontraram manchas no chão do jardim que pareciam escavadas. Os investigadores advertiram o filho, ameaçando realizar uma investigação adequada para verificar, ao que o filho confessou, ter tirado a vida de sua mãe e enterrado o corpo dela lá. Ainda estou trabalhando com o Google Tradutor, então alguns detalhes podem estar errados, mas a essência do caso pode estar correta. Retrospectivamente, suas postagens pareciam ter sido usadas para coletar informações sobre como encobrir melhor seu crime, e os usuários do Reddit inadvertidamente forneceram as informações que ele queria. Porém, o que contradiz a hipótese do usuário do Reddit ser o perpetrador é que o autor original continuou respondendo no Reddit após a notícia. Ele negou envolvimento com o assassino em postagens posteriores. Sua última postagem foi feita há apenas 3 meses atrás. Acho que a explicação mais provável para tudo isso é que o perpetrador Daniel e outra pessoa tinham acesso à conta. As primeiras postagens foram dele, mas como ele foi levado sob custódia policial, outra pessoa continuou usando a conta. E é basicamente isso que o usuário do Reddit diz. Em um de seus comentários mais recentes, eles dizem o seguinte: "O que falta em você é a compreensão de leitura. E educação também. Se você reler a conversa, entenderia que o que eu queria fazer você entender é que talvez amanhã seu melhor amigo sofra de algum transtorno, algum problema psicológico ou simplesmente enlouqueça. Mata alguém que você não conhece, ainda é seu melhor amigo, e então, depois de 2 semanas, você descobre que seu amigo está na prisão e pessoas estúpidas como você vão te perguntar o que você estava fazendo andando com assassinos? Eu repito, não é minha culpa. Não sabia, e sinceramente não me interessa sua opinião sobre isso. É por isso que eu me esforço para aparecer, fazer piadas e responder a pessoas estúpidas como você quando tenho tempo livre. Eu não fiz nada de errado. Não importa, mas eu tinha que te explicar isso. Obrigado e espero que um dia você ative seu cérebro. Eu não quero usar o sino para ativá-lo. Vamos ser uma família feliz." Tentei mudar um pouco a tradução e espero que você entenda a mensagem geral. Em mensagem anterior, ele esclareceu o que houve. O usuário Norum saiu. Não, claramente não. Por quê? Porque claramente não sou o cara de quem você está falando? Porque esta é a minha conta, e só porque eu emprestei de bom grado para o garoto perguntar aqui, não significa que era eu. Mas você é tão estúpido e tão estranho que está apenas falando sem saber. Mas não se preocupe, eu vou te dar uma boa educação. A que seu pai nunca te deu. No geral, o perpetrador parecia ser seu amigo, ou até mesmo melhor amigo. Ele emprestou sua conta do Reddit para que fizesse uma postagem perguntando sobre a mãe dele. Ele afirma que não sabia que ele era um perpetrador e que não é culpado por nada do que aconteceu. É um caso muito incomum, nunca observei algo assim no Reddit. O responsável provavelmente está preso agora, impossibilitando a administração desta conta. Deixe sua opinião sobre o caso nos comentários. Antes de prosseguir, se você está curtindo o vídeo, inscreva-se no canal. O usuário do Reddit for Learn, cujo nome real é Will, enviou fotos que não posso mostrar aqui. As imagens eram de seus pés.
A pele dos pés dele estava descascando e completamente preta. O título da postagem diz: "E Civil Frostblood é um negócio sério." Nos comentários, ele nos deu um contexto para isso. Isso aconteceu porque achei que seria esperto dormir no carro para economizar com o motel. Meu chefe voltaria de viagem no dia seguinte, momento em que iríamos para Wisconsin e trabalharíamos lá por algumas semanas, onde já tínhamos acomodações preparadas. Meus sapatos estavam molhados por ter andado na neve fresca, então os tirei. Liguei o aquecedor achando que minhas meias secariam bem rápido. Em algum momento, enquanto eu dormia, acabei ficando sem gás. Imaginei que poderia aguentar e resolver algo pela manhã. Meus pés doeram muito por um tempo. Então eles simplesmente pararam de doer. Voltei a dormir. Algumas horas depois, tentei calçar meus sapatos novamente e descobri que meus pés estavam congelados. Minhas mãos estavam muito doloridas, perdendo mobilidade e sensibilidade ao toque. Eu chamei uma ambulância e fui para o hospital. Assim que os pés começaram a descongelar, toda a dor voltou. Foi a coisa mais dolorosa que já experimentei. Os médicos esperavam que parte da carne nos meus pés recebesse circulação adequada e que parte do pé pudesse ser salva. Isso não aconteceu e ambos serão removidos na altura da canela na manhã de sexta-feira, 26 de janeiro. Estou ansioso para cortar essas coisas, pois ficar com um grande dano nos nervos é irritante. Também estou animado para começar a trabalhar com próteses. Uma vez que eu me acostume com as próteses, haverá muito pouco que eu não poderei fazer que poderia ter feito com pernas reais. Eu era muito preguiçoso e desmotivado antes disso tudo. Vejo isso como uma segunda chance. Todos os dias vou apreciar que com um pouco de trabalho, posso sair e ser ativo e fazer coisas que me fazem feliz. Não sinta pena de mim, logo estarei correndo, pulando e possivelmente pulando de novo. A menos que pular corda exija um tipo especializado de prótese, não pagarei por uma sofisticada só para pular por aí. Acho incrível como ele aceitou rapidamente essas novas circunstâncias. Mais tarde, ele postaria uma imagem com seus polegares, já que sua canela e pés foram amputados, em um subreddit chamado Chili Chomp Adventures. Ele fez várias postagens falando sobre sua vida depois disso, ganhando muita atenção. Ele estava lidando positivamente com sua situação atual e até fazendo piadas sobre isso. Não posso mostrar tudo aqui, mas é bem grotesco ver as postagens dele com imagens muito gráficas e legendas engraçadas. De qualquer forma, vamos começar a postar cada vez menos no subreddit. Acho que ele estava cansado de ser associado apenas à sua persona online e de falar sobre sua condição que ele queria se distanciar mais. E eu também acredito que, com o tempo, independentemente de quão positivo você estava sobre tudo isso no início, seu entusiasmo diminuirá com o tempo, já que você tem grandes desvantagens em sua vida e provavelmente sofre todos os dias. No dia 11 de setembro de 2021, alguém faria uma postagem em seu subreddit detalhando que Will faleceu. Eles diriam que encontraram uma postagem no Facebook da mãe de Will, que dizia: "É com a nossa mais profunda tristeza que compartilhamos com vocês o falecimento de nosso filho, William, redigido em 17 de agosto de 2021. Will tinha 33 anos, e encontramos conforto nas memórias que temos dele." Um comentário questionou se a morte estava relacionada às lesões, mas o autor disse não ter mais informações. Posteriormente, revelou-se que ele morreu de intoxicação alcoólica. Não posso entrar em detalhes, mas como mencionei, a euforia inicial e a atitude positiva em relação a tal condição desaparecem com o tempo quando você percebe o quanto isso te coloca em desvantagem. Na vida, Will estava passando pelo mesmo. Sua única escapatória parecia ser a intoxicação. Will não falou com sua família durante esse tempo, então seus pais só souberam de sua morte um mês depois do ocorrido, coincidindo com a data da postagem no Facebook. Will postava uma quantidade enorme de posts em sua conta no Reddit. Na maioria das vezes, pareciam ser capturas de tela de filmes. Este aqui foi o seu último post. E esta aqui foi a última imagem que ele enviou. Para mais informações, você pode visitar o perfil dele no subreddit, que permanece aberto e disponível até hoje. O usuário Jason Hell postaria no subreddit Relationship Advice em busca de conselhos. Ele conta que sua esposa o traiu com um vizinho. Estou tendo dificuldades para lidar com o fato de minha esposa ter me traído com nosso vizinho. Ele deletou suas contas, mas suas postagens foram arquivadas. A postagem é extensa. Para ser sucinto, resumirei os pontos principais. A esposa de Jason tem se encontrado com o vizinho deles, mas tem mantido isso em segredo de Jason. Devido à sua paranoia crescente, ele a persuadiu a desbloquear o celular para instalar um novo antivírus.
Nesse período, ele instalou um antirroubo para ativar o sistema de posicionamento global remotamente e o backup de mensagens da AT&T para recuperar mensagens apagadas caso ela envie algo ao vizinho. No final, Jason estava certo. Eles trocavam mensagens e vídeos muito explícitos. Após serem confrontados, negaram. Mas depois de mostrar todas as evidências, sua esposa recuou, dizendo que era apenas a primeira vez. A esposa ainda o manipula, alegando que a traição foi culpa dele por estar sempre ocupado com o trabalho. Ela também ameaçou levar as crianças caso ele a deixasse. Percebendo o sofrimento que causaria às crianças, ele reprimiu seus sentimentos e implorou para que ela ficasse. Ela concordaria e diria para ele se desculpar com o vizinho, o que Jason acabou fazendo. Depois de 1 ano de tudo isso acontecendo, ela começaria novamente a enviar fotos para o vizinho. Após a postagem, Jason fez atualizações concordando que deveria terminar com ela e consultar um advogado, pois ela se recusou a fazer terapia várias vezes no passado, mesmo antes disso acontecer, mostrando que não quer consertar a relação. Vou tirar a mim e meus filhos dessa situação. Eu vou me encontrar com um advogado na próxima semana. Agradeço a todos por me mostrarem o quão ingênuo eu estava sendo. Tragicamente, a próxima atualização revelará que, após Jason lutar pelo divórcio, sua esposa infiel tiraria a vida de seus filhos. Em um artigo publicado pela WRTV Brandy Worley, a esposa disse o seguinte: "Eu não queria que ele os levasse, então eu o esfaqueei." 911, qual é a sua emergência? E qual cidade? Darlington, E onde eles estão? Onde estão as crianças? no quarto da minha filha, no chão. No quarto da sua filha no chão? Certo. E o que te levou a fazer isso hoje? Meu marido queria o divórcio e levar meus filhos. A atualização do Jason sobre isso diz: "Gostaria de expressar um agradecimento sincero e profundo pelo conselho e apoio que recebi aqui. A tragédia decorrente do meu pedido de divórcio era imprevisível. Vocês prestam um serviço maravilhoso para aqueles que precisam e espero que continuem a fazê-lo no futuro." Jason Hill, conhecido como Jason Worley, criou uma campanha no GoFundMe para levantar fundos para uma disputa judicial contra ela. Na última atualização de Jason, de outra conta, ele afirma que o vizinho que tinha um caso com Brandy tentava dificultar sua vida. Quando Jason visitava o túmulo de seus filhos, eles apenas o observavam de uma caminhonete. É por isso que ele não visita o túmulo tanto quanto gostaria. Desde então, sua esposa foi condenada a 120 anos de prisão. Jason deu suas opiniões sobre isso, lendo: "A segunda pergunta seria: como me sinto sobre a sentença? Isso é difícil de responder, pois não importa a sentença, nada trará de volta meus amados filhos. Eu acho que ela deveria ter recebido a pena capital que Indiana tem. Não, eu duvido, e ela queria morrer, e depois de 9 anos dando a ela o que ela queria, quando ela queria, eu não ia dar a ela mais nada. Não sei se a última sentença terá algum efeito apreciável sobre ela. Durante todo o tempo que a conheci, ela sempre enfatizou que viveu sua vida sem arrependimentos. Mesmo após flagrá-la me traindo, ela continuou dizendo não se arrepender. Os Redditors, que aconselharam Jason a se divorciar dela, se arrependeram, pois isso a levou a tirar a vida dos filhos. No entanto, ninguém poderia ter previsto isso na época. Worthless era muito ativo em alguns subreddits. A maioria de suas postagens foram feitas no subreddit Despertado. Ele costumava falar sobre sua automutilação. Ele elabora que quase faleceu devido à gravidade. Aqui ele afirma que o universo está me crucificando. Eu removi meu pênis e ambos os testículos, mas cerca de 1 centímetro da base permanece. Minha intuição, Deus, eu superior, instinto primal, etc. Me dizem para removê-lo. A primeira vez eu usei uma arma, agora eu devo usar uma faca, e vai ser extremamente difícil e doloroso comparado a alguns gatilhos. Depois de receber o conselho para consultar um terapeuta, ele responde com: "Estou no meio da verdade universal que nenhum profissional médico entenderia. Eu tive 3 visitas ao hospital por mutilação e passei mais de 3 meses internado em instituições psiquiátricas sendo medicado." Nesta postagem, ele se esforça para explicar como se circuncidou, atirou 4 vezes no próprio pênis com um revólver e depois o fritou e comeu. Ele também perdeu o testículo esquerdo no processo e acabou no hospital. Em uma resposta diferente, ele explicou que viu o pênis de Teeter e depois o comeu. Seu amigo comeu seu testículo esquerdo. Ele também afirma que precisou descascar seu testículo esquerdo antes de cozinhá-lo. Alguém estava curioso para saber o gosto e afirma que lembra frango. Ele cortou ao meio, pois quase vomitou ao tentar comer tudo.
Ele afirma que está apenas seguindo a vontade de Deus e que tem medo da dor que sentirá quando decidir cortar a parte restante. Ao ser questionado sobre como aguenta a dor de fazer isso com tanta frequência, ele diz que é insuportável, mas precisa continuar. Ele também se dispõe a enviar imagens de suas ações para quem duvida dele. E apesar das dúvidas, Worthless cumpriu o prometido. Após ser questionado se é real, ele disse não entender bem o que você quis dizer e perguntou se você acha que lhe falta sinceridade. Anexado a esta resposta estava uma imagem de você sabe o que. Nisso, quando ele afirma que já cortou 90% de seus genitais e que Deus exige que ele corte os 10% restantes, ele também não tem certeza se isso seria suficiente, já que uma parte de seu pênis está dentro dele, então ele precisaria fazer um buraco em seu corpo para completar totalmente sua tarefa. Ele acredita que foi escolhido por Deus e que precisa se mutilar para evitar um possível conflito com a Coreia do Norte. Ele se vê como um profeta que recebe ordens diretas de Deus para salvar a humanidade. Há também postagens dele consumindo substâncias como dietilamida do ácido lisérgico. Ele também costuma postar fotos de seu cachorro. As respostas são geralmente as mesmas. Pare de se machucar, isso não agrada a Deus. Você parece um cara normal. Você já tentou conversar com um terapeuta? Por favor, não morra por causa disso. Depois disso, chegamos à parte mais picante de todo o histórico de postagens dele, sua postagem em perguntas mórbidas. A postagem foi excluída, mas é possível ver seu conteúdo buscando no Remove Edit. A postagem diz: quanto doeria ter sua carne cortada? Perguntei porque atirei nele 4 vezes com um revólver, cozinhei e comi depois. Chamei uma ambulância depois de cerca de 5 minutos, ouvindo música deitado no chão, e não me lembro muito da dor devido à viagem de ambulância e à anestesia. Presumo que uma faca cortando através dele doeria mais do que balas. O que você acha? Ele também anexou uma imagem, e sim, é o que restou da carne dele. Essa postagem viralizou bastante. Várias pessoas comentaram e responderam, e eu quero abordar algumas interações. Aqui, o usuário diz: droga, eu estava prestes a pedir fotos ou não aconteceu, mas Jesus Cristo. Inútil, por que você tampou sua carne? Muitos estavam receosos de clicar na imagem, mas vários confirmaram que ela era autêntica. Havia mais uma resposta de Inútil compartilhando um total de 3 fotos, você colocou no pedido. Inútil não hesitou em compartilhar evidências de seus sacrifícios. Suas últimas postagens lidam com o potencial conflito entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América. Isso obviamente o incomoda muito, já que ele acredita que é sua tarefa parar esse conflito se sacrificando. Suas últimas postagens são o que você provavelmente já espera. Nas respostas, ele afirma que tirará a própria vida no sábado, quase 7 anos atrás agora. Várias pessoas expressaram suas preocupações, mas sem sucesso. Sua última postagem mostra seu cachorro. Nunca mais tivemos notícias dele. Obviamente não há confirmação de que o Werfus realmente faleceu, mas após 7 anos, sem atualizações, a probabilidade de que ele não esteja mais vivo é bastante alta. Lembre-se, apesar desta ser uma das histórias mais convincentes, pode ser apenas uma trollagem. Kyle Harold, conhecido como Kyle Edge no Reddit, era famoso por sua personalidade online útil e amigável, mas logo se tornaria infame pelo que fez na vida real. Kyle criou o subreddit de programação KyleH para ensinar programação a iniciantes e codificadores avançados. Suas aulas eram gratuitas. Para ir em frente e começar ensinando um pouco sobre as classes PHP, porque as classes PHP são... Code era muito querido por oferecer, gratuitamente, valiosos recursos e conhecimento sobre a difícil habilidade de programação. Carl era de fato tão querido que até recebeu o Redditor do Dia no dia 26 de julho de 2012. No entanto, é importante notar que ele também dava aulas particulares, cobrando até $70 por aula. Por volta de 2013, Carl parou de postar repentinamente, sendo seu último post nesse ano. Também houve uma falta de atividade em suas outras redes sociais. Finalmente, houve uma atualização sobre Carl, algo inesperado considerando sua persona online. Carl Harold, de 32 anos, foi acusado de produzir e distribuir conteúdo pornográfico. Não foi um caso isolado, ele foi acusado por várias produções. A vítima era um menino de 9 anos, que ele abusou, filmou e depois distribuiu para outros. O menino foi torturado e sodomizado em frente à câmera. No total, ele manteve a criança em cativeiro por um período de 8 meses. Se isso já não fosse ruim o suficiente, o menino era seu próprio filho. Seu filho nunca foi matriculado na escola, não recebeu as vacinas normais e nunca brincou ou passeou sem supervisão. Carl tinha um parceiro chamado Charles Donovan, que participou do mesmo calvário, e Charles foi acusado pelos mesmos crimes.
No Reddit, a maioria das pessoas não conseguia entender a notícia. Contudo, a notícia era irrefutável e as provas se acumulavam contra Carl. A persona positiva que ele criou online já não importava. As pessoas estavam furiosas, insultando-o em inúmeros comentários no YouTube e até em seu próprio subreddit. Carl deveria ser extraditado para Nova York, mas foi encontrado morto em sua cela. Ele se matou. Seu parceiro Charles foi condenado a 56 anos de prisão. Sobre o filho, quase não há informações. Ele provavelmente é adulto atualmente. Esperamos que ele tenha tido algum tipo de recuperação, tanto mental quanto fisicamente, mas é certo que ele ficará marcado pelo resto da vida. A última postagem de Carl foi ele afirmando que estava hospedando novamente seu site. Esta última postagem não se encaixa bem, pois as mortes ocorreram antes dela, não depois. Mas é um caso tão louco que eu tive que incluir isso no final. Um usuário identificado como Mask997 postou no subreddit Confessions. O subreddit Confessions é conhecido por confissões extremamente vis e repugnantes, e este post não é exceção. A postagem é mais curta, então vou lê-la na íntegra. Diz assim: sou responsável pela morte de várias pessoas. Cerca de 4 anos atrás, eu era um vendedor na Darknet. Foi algo breve. Fiz isso por preguiça de arrumar um emprego e, na época, não queria me contentar com a rotina das 9 às 5. Eu queria começar meu próprio negócio e usar o dinheiro da substância como capital inicial. Eu usei isso por anos e conheci muitas pessoas no cenário de tráfico. Eventualmente comecei a traficar também. Devido à minha ansiedade, eu detestava encontrar pessoas em estacionamentos e certamente não queria que soubessem onde eu morava. Foi quando li sobre a Silk Road e a captura de Ross Ulbricht. Fiquei obcecado com a ideia disso e em aprender Operational Security, com o objetivo de usar minhas conexões para abrir minha loja. Depois de alguns meses, consegui. Comecei minha loja com 3 substâncias. Tudo estava indo bem por alguns meses. Fui vítima de um golpe e perdi alguns milhares de dólares, mas, como tinha cerca de 25 mil economizados, não arruinou minha vida como aconteceu com alguns fornecedores que conhecia. Conheci um local que vinha à cidade semanalmente, mas tinha tudo o que eu queria. Adicionei todos os endereços dos clientes em uma planilha do Excel, incluindo nome, código de endereçamento postal, pedido e valor. Na época, eu estava vendendo uma mescalina super branca em pó. O fentanil também era pó branco, consistência muito semelhante. Resumindo, meu eixo deu errado, ou eu errei, e cerca de 7 pedidos de mescalina das pessoas foram preenchidos como pedidos de fentanil. Eles saíram, não percebi e continuei fazendo a minha coisa por uns dias. Depois de cerca de 5 dias, alguém me contatou e me disse que seu amigo morreu por causa da minha mescalina. Chamei aquilo de absurdo e fui verificar meu registro de pedidos e checar o quanto ainda tinha em estoque. Eu tinha cerca de 11 gramas a mais do que deveria, ainda não sei como isso aconteceu. Não era usuário, mas estava viciado em DAPs. Verifiquei meu registro de pedidos no mercado e alguns foram finalizados, mas nenhum de um dia específico, nem mesmo da pessoa que me enviou uma mensagem. Nenhum dos compradores daquele dia finalizou seus pedidos. O mercado em que eu estava também tinha um recurso para ver a última atividade do usuário e ninguém havia entrado por pelo menos 2 dias, a maioria 3. Desativei imediatamente minha conta de vendedor. Eu nem mesmo precisei de confirmação. Eu sabia o que aconteceu. Eu sabia que acabei de matar várias pessoas. Eu vendi o resto, converti meu Bitcoin em dinheiro e me mudei. Não conversei com ninguém por semanas. Consegui trabalho em um restaurante, morando na cidade que sempre quis. Não usei substâncias desde então. Não me envolvi mais com eles desde então. Ainda penso neles, toda noite. Guardei os nomes dos clientes e pesquisei no Google posteriormente. Encontrei informações confirmando que 4 deles faleceram. Um cliente compartilhou com um amigo, ambos morreram. Estou postando isso mesmo sem ter com quem compartilhar, e mesmo que tivesse, acho que não seria capaz. Meus dias eram sóbrios, registrava entrada e saída no trabalho, voltava para casa e jogava videogame. As pessoas que eu conhecia se distanciaram muito, e sei que é porque sou uma sombra do que era antes. Eu não consigo evitar, eu poderia até contar para um terapeuta sobre isso, eu sinto que não mereço viver, será que estou realmente vivendo? Não sei mais, talvez isso me faça sentir melhor. Foi tudo o que compartilharam, nenhuma outra postagem ou comentário desde então. Acho estranho que você pareça sentir culpa pelo que ele fez e que acabou tirando a vida de pessoas que confiavam nele. Então por que ele não se entrega? Pode-se argumentar que essas pessoas não deveriam ter comprado tais substâncias, ou qualquer coisa, em uma loja online, e que elas têm parte da culpa. Mas o cara que iniciou isso é o vendedor.
Neste caso, o autor da postagem, se ele não tivesse iniciado esse negócio, não seria responsável. Ao mesmo tempo, você gostaria de ir para a prisão por muito tempo, mesmo após ter escapado? Você preferiria viver com arrependimento e culpa pelo resto da vida, mas ser livre? Deixe sua opinião nos comentários. Também fiz um vídeo sobre os subreddits mais perturbadores do Reddit. Clique aqui para assistir.